Então, eu vou falar para vocês sobre a história do Prêmio Nobel de Medicina ou de Fisiologia, como queiram. Onde nasceram os ganhadores do Prêmio Nobel? 53 ganhadores nasceram nos Estados Unidos, 20 na Inglaterra, 19 na Alemanha, 7 na Itália, 7 na França, 6 na Suíça, 5 na Suécia, e por aí vai. E teve um ganhador que nasceu no Brasil. Isso quer dizer que nós temos um Prêmio Nobel brasileiro? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Quais foram as matérias, as disciplinas que fizeram esses indivíduos ganhar o Prêmio Nobel? Então, eu dividi aqui, 16 deles ganharam por sua atuação, por suas pesquisas em biologia celular, 15 por pesquisa em doenças infectoparasitárias, 13 em genética, 11 em neurologia, 11 em imunologia, endócrino, oncologia e métodos diagnósticos, 4 cada, farmacologia geral e cirurgia, 3 cada, gastro, oftalmo, otorrino, hematologia, dermatologia, assunto de vitaminas, colesterol e enzima, 2 cada, e carboidratos, embriologia, ginecologia, sistema músculo-esquelético, 1 prêmio cada. Eu fiz uma lista das 12 edições do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, com seus ganhadores, que mais impactaram a minha prática de clínico e cardiologista. Quando a gente faz uma lista de qualquer coisa, a gente tem certeza da unanimidade. Unanimidade contra, porque cada pessoa vai fazer uma lista diferente. É claro que não vai ter 2 listas iguais. Então, se cada confrade, cada confreiro for fazer sua lista, será uma lista diferente. Não existe um termo absoluto nisso aí. Então, tem um pouco de afetividade nas escolhas, tem um pouco de direcionamento pela especialidade, e por aí vai. Mas é uma lista que me influenciou e que impactou a minha prática de clínica e cardiologia, que eu vou passar para vocês. O primeiro deles foi Ivan Pavlov. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1904 por suas pesquisas sobre a fisiologia da digestão. Então, essa foto aí mostra a reunião entre Pavlov e Gantt nos laboratórios do Instituto de Medicina Experimental em 1922, ao lado lá do seu famoso cão que o tornou tão conhecido. O Pavlov nasceu em Ryazan, na Rússia, em 1849, morreu em Leningrado, também na Rússia, em 1936. Era um médico fisiologista, como o professor Henrique Leal. Ele foi também nomeado professor de farmacologia. Em 1891, ele foi encarregado do laboratório de fisiologia do Instituto de Medicina Experimental da Universidade de São Petersburgo. Ele ficou muito conhecido pelo reflexo condicionado, que é o papel do condicionamento na psicologia do comportamento. Isso tem aplicações na psicologia comportamental, no tratamento das fobias, aí na matéria do Dr. Paulo Picanso, nos anúncios publicitários e nas ciências cognitivas. O condicionamento clássico de Pavlov deu origem às atuais teorias da aprendizagem. O interesse dele inicial no condicionamento clássico ocorreu quase por um acidente. Ele estava fazendo experimento lá com digestão de cão e aí descreveu esse condicionamento clássico. O Pavlov interessou-se por biomarcadores de tipos de temperamentos que já tinham sido descritos muitos anos atrás por Hipócrates e Galeno. E ele chamou esses biomarcadores de propriedades do sistema nervoso. Que propriedades eram essas? Eram a força, a mobilidade dos processos nervosos e o equilíbrio entre excitação e inibição. O próximo ganhador, que eu acho notável, é Robert Koch, que ganhou o Prêmio Nobel em 1905 pela descoberta da causa da tuberculose.
Nós vemos aí uma foto da moeda de 5 marcos da Alemanha Oriental de 1968, com a efígie do COR. E aí uma foto à direita, ele é o terceiro da direita para a esquerda, numa expedição médica na Alemanha, numa expedição médica alemã no Egito, para estudar a epidemia de cólera, que foi um dos assuntos de interesse dele. Koch nasceu no Reino de Hanover, na época, atual Alemanha, na época, Reino de Hanover, em 1843, e morreu em Baden-Baden, que já era Alemanha, em 1910. Foi médico, patologista, bacteriologista, e como esses grandes gênios aí da humanidade, eles tinham várias ocupações. Além de médico, ele foi biólogo, foi inventor, foi químico e foi fotógrafo. Ele trabalhou, fez suas pesquisas na Universidade Humboldt de Berlim, foi um dos fundadores da microbiologia e um dos principais responsáveis pela atual compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, ele tem outras descobertas, além do bacilo que dá o nome a ele, da tuberculose. Ele descreveu o agente do carbúnculo e o seu ciclo. Ele descobriu a etiologia da infecção traumática. Ele descobriu o método de fixação e coloração de bactérias para estudo no microscópio. Ele descobriu o Vibrio cholerae, a respeito daquela foto lá no Egito, e elaborou determinados postulados. O terceiro ganhador é Alex Carrel. Ele ganhou o seu prêmio em 1912 pela confecção da sutura vascular e pelo transplante. Então, a sutura vascular, que é tão cara ao nosso confrade Linneu Jucá, tem como patrono aí o Alex Carrel. Tem uma moeda também feita em homenagem a ele, com o Prêmio Nobel da Medicina. Alex Carrel nasceu na França, em Lyon, em 1873, e morreu em Paris, em 1944. Estudou medicina na Universidade de Lyon, graduou-se em 1900, depois emigrou para os Estados Unidos. Então, o Carrel idealizou um novo sistema de sutura, novo para a época, naturalmente, que evitava unir diretamente as bordas vasculares. Com esse método, ele conseguia evitar as hemorragias pós-operatórias e a formação de coágulos. Com isso, ele conseguiu também unir vasos sanguíneos de apenas 1 milímetro de diâmetro, que era uma coisa extraordinária para a época. Mas a sua contribuição à medicina, à ciência, não ficou só nisso. Ele também tem uma contribuição grande em relação aos transplantes. Ele fazia autoenxertos em animais, fazendo transplante de orelhas, de tireoide, de rim e de baço. Além disso, ele criou um antisséptico também para desinfetar feridas, que tomou o nome de solução de Carrel-Dakin. Foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Também o Carrel criou uma espécie de coração artificial, e uma nota sobre a vida pessoal dele é que ele converteu-se ao catolicismo após uma viagem a Lourdes, em que ele testemunhou uma cura milagrosa. E após isso, então, ele tornou-se membro da Pontifícia Academia de Ciências. O quarto autor é William Einthoven, que é o inventor do eletrocardiograma, né? O que seria da cardiologia hoje em dia sem o eletrocardiograma. O eletrocardiograma já comemorou 100 anos, aí por volta da primeira década, o eletrocardiograma é de 1900 e pouco, mas como todas as invenções, levam alguns anos, às vezes até décadas, entre a descoberta e a atribuição do prêmio Nobel. Então, foi descoberto em 1900 e pouco, e em 1924 só ele foi premiado com o prêmio Nobel. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda mostra o Einthoven no seu laboratório na Universidade de Leiden, e o outro aqui também mostrando o aparelho. Todos vocês conhecem o aparelho de eletrocardiograma hoje, o tamanho que ele é e o tamanho que ele era aqui quando foi inventado, na verdadeira geringonça.
um selo com a foto do Eindhoven, holandês. O Eindhoven nasceu em Semarang, em Java, na Indonésia, e faleceu na Holanda em 1927. Foi professor da Universidade de Leiden. Ele é responsável pelo desenvolvimento da corda do galvanômetro. Ele descreveu as características eletrocardiográficas de uma série de doenças cardiovasculares, mas também ele estudou acústica, particularmente os sons do coração. Ele era um entusiasta dos benefícios do exercício físico. Então, o aforisma dele era não deixar o corpo perecer. Fazer exercício físico para não deixar o corpo perecer. E ele estudou também a articulação do braço. Ele teve uma fratura no pulso, sofrida enquanto praticava esporte, que era um dos interesses dele. Então, ele fraturou o braço e nesse tempo, então, durante esse confinamento involuntário, o interesse dele despertou para o movimento das mãos e para as funções do ombro e cotovelo. Então, ele fez esse primeiro estudo aí sobre a articulação do braço. Ele era membro da Academia Holandesa Real de Ciências e raramente perdia uma de suas reuniões. O meu quinto ganhador do Prêmio Nobel é Alexander Fleming. Ganhou o Prêmio Nobel em 1945 pela descoberta da penicilina. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda, Fleming recebendo o Prêmio Nobel do rei Gustavo V da Suécia, e depois Fleming num selo. Fleming nasceu em Lockfield, em 1881, e morreu em Londres, em 1955. Foi biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista. Ele é o autor de diversos trabalhos sobre bacteriologia, imunologia e quimioterapia. É o descobridor da proteína antimicrobiana lisozima, em 1923. Ele não patenteou a descoberta da penicilina, porque ele achava que, se ele não patenteasse, seria mais fácil a difusão desse produto que era necessário para o tratamento de numerosas infecções que castigavam a população. Então, teve essa grandeza de não patentear a sua descoberta. Ele foi, então, enterrado como herói nacional na cripta da Catedral de São Paulo, em Londres. Alguns de vocês devem ter ouvido uma fábula que circulava na internet, que dizia o seguinte: o pai de Winston Churchill custeou a educação de Fleming, depois que o pai do Fleming, que era um humilde lavrador, havia salvado Winston Churchill da morte num pântano. E aí, depois, no futuro, o Fleming teria salvado Winston Churchill. Essa história não é verdadeira. Não foi Fleming quem salvou Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, Churchill foi salvo por Lord Moran, que usou a sulfonamida. Ele não tinha experiência com penicilina. Quando Churchill adoeceu em Cartago, na Tunísia, em 1943. É provável que a informação correta não tenha sido publicada nos jornais, porque, como a sulfonamida havia sido descoberta do laboratório alemão Bayer, e o Reino Unido estava em guerra com a Alemanha, então pretendeu-se elevar o moral do Reino Unido, associando a cura de Churchill à milagrosa penicilina. O sexto ganhador do Prêmio Nobel, que eu coloquei na minha lista, foi Rousset, Bernard Rousset. Ele ganhou em 1947 pela descoberta do papel do hormônio da hipófise sobre o metabolismo do açúcar. Então, o interesse dele é porque ele é argentino, nosso vizinho, América Latina, América do Sul. Então, nos interessa de perto. Nasceu em 1887 e morreu em 1971, nascido e morreu em Buenos Aires, na Argentina. Foi graduado em Medicina e Farmácia. Foi o primeiro cientista latino-americano a receber o Prêmio Nobel nessa área de Medicina e Fisiologia. A fisiologia tornou-se uma disciplina médica com destaque internacional
na Argentina, graças a Bernardo Rousset. Em 1907, ele iniciou sua carreira docente na Universidade de Buenos Aires, tornou-se diretor do Instituto de Fisiologia por 26 anos. Com isso, esse instituto transformou-se num centro de referência mundial. Ele formou os primeiros fisiologistas do país, da Argentina. Entre eles, Luiz Federico Leloir, que mais tarde recebeu o Prêmio Nobel de Química, em 1970. Deixou a universidade por problemas políticos no governo Perón. Ele tem um tratado sobre fisiologia humana, de 1945, que foi traduzido em diversos idiomas, e, graças a esse tratado, ele recebeu muitos prêmios. Ele fundou o Instituto de Biologia e Medicina Experimental, com áreas de pesquisa em nutrição, farmacologia, hipertensão, diabetes. Voltou a lecionar na Universidade de Buenos Aires em 1955, com a mudança do governo. Ganhou a medalha Bunting da Associação Americana de Diabetes, muito conhecida da nossa confreira Adriana Forte, que está nos assistindo. Ganhou essa medalha em 1946 e 1963. Foi cofundador e presidente da Associação Argentina para o Progresso da Ciência. Em 1972, a OEA criou o Prêmio Bernardo Rousset para agraciar os cientistas mais proeminentes. Ele tem o nome de uma cratera lunar em sua memória, foi batizado em 2009, e um asteroide também, um asteroide 2550, também foi batizado de Rousset em sua honra. Então, nós temos uma medalha do Prêmio de Investigação Bernardo Rousset, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Argentina. O sétimo premiado é Hans, que ganhou o prêmio em 1953 pela descrição do ciclo que depois levou o seu nome. Então, o famoso ciclo de Krebs, aí começando aí com a glicose, piruvato, acetilcoenzima A, e etc. Hans Krebs teve seu prêmio compartilhado com Fritz Lippmann. Hans Krebs nasceu na Alemanha em 1900 e morreu em Oxford em 1981. Foi biólogo, médico e bioquímico, formado pela Universidade de Göttingen, na Suécia. E ele identificou 2 ciclos metabólicos importantes: o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico é a sequência-chave de reações químicas metabólicas que produz energia nas células, chamado ciclo de Krebs. Ele trabalhou com Otto Warburg, que foi Nobel de Fisiologia, em 1931, na Universidade de Berlim. Obteve a cátedra de Medicina Interna na Universidade de Friburgo, e em 1931 ele migrou para a Inglaterra e nacionalizou-se inglês. Exerceu atividades docentes na Universidade de Sheffield e Cambridge, foi professor de bioquímica em Oxford e faleceu em Oxford em 1981. Lembrando que o nosso confrade Paulo Leitão fez suas pesquisas que deram origem à sua tese de doutorado no laboratório do Krebs, na Inglaterra. O 8º ganhador do Prêmio Nobel da minha lista é André Cournot, que ganhou esse prêmio em 1956 por suas pesquisas com cateterismo cardíaco. Essa foto mostra a cerimônia do Prêmio Nobel, com os 3 ganhadores desse ano, que ganharam juntos. Foi o André Cournot, o Forssmann e o Richards. André Cournot nasceu em Paris em 1895 e morreu em Massachusetts em 1988. É um francês naturalizado americano, formou-se na Universidade de Paris e, como eu falei anteriormente, ele foi agraciado por esse prêmio Nobel juntamente com o Forssmann e o Richards. Em 1929, o Forssmann testou o primeiro protótipo do cateterismo em si mesmo,
Quer dizer, ele cateterizou uma veia dele próprio. E o Cournand costumava dizer que nós devemos educar as pessoas para elas desenvolverem gosto pelas ideias. No seu discurso de cerimônia do recebimento do Prêmio Nobel, ele falava sobre o professor Forstmann. Eu gostaria de dizer que é especialmente gratificante para o professor Richards e para mim que nós tenhamos recebido esse prêmio juntamente com ele, porque num experimento simples e brilhante que nos ofereceu a chave para a solução do quebra-cabeça proposto por Harvey mais do que 3 séculos atrás. Quebra-cabeça era a medida da passagem do sangue para dentro e para fora do coração. Depois, o 9º ganhador é Peter Brian Medawa, ganhou o prêmio em 1960 por sua descoberta sobre a tolerância imunológica adquirida. Essa é uma placa erguida na English Heritage em homenagem a Peter Medawa. Peter Medawa foi o único prêmio Nobel que nasceu no Brasil. Nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1915, e morreu em Londres, em 1987. Quando ele nasceu, ele teve a cidadania britânica atribuída a ele no nascimento, ficou com dupla nacionalidade, a brasileira por ter nascido no Brasil e a britânica por conta do pai, que era inglês. Aos 15 anos, ele mudou-se do Brasil para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele estudou biologia e zoologia, e em 1947 ele tornou-se professor titular da cadeira de zoologia na Birmingham University. Em 1949 foi eleito membro da Royal Society. Em 1960, juntamente com Frank Burnett, recebeu o Nobel de Fisiologia ou Medicina por estabelecer as bases da tolerância imunológica. Daí veio a criação do soro antilinfocitário. Esse estudo ajudou muito no combate aos efeitos da rejeição em transplante de órgãos. Em 1962, ele foi nomeado chefe do maior laboratório de investigação médica do Reino Unido, o National Institute for Medical Research. Em 1965, foi agraciado com o título de Sir pela Rainha Elizabeth II e perdeu sua cidadania brasileira por não ter cumprido o serviço militar obrigatório. Ele perdeu a sua cidadania e o Brasil perdeu a chance de ter um prêmio Nobel. Seu pai, que era dono da ótica inglesa no Rio de Janeiro, na época, apelou até o ministro da Aeronáutica, que era Salgado Filho, para reverter essa perda da cidadania brasileira, mas não teve êxito. O 10º ganhador da minha lista, 2 ganhadores juntos, Francis Crick e James Watson, ganharam o prêmio em 1962 pela descoberta da estrutura em dupla hélice da molécula do DNA. Esse trabalho foi publicado em 1953, 9 anos antes, na revista Nature, e essas investigações proporcionaram os meios para compreender como se copia a informação hereditária. Crick e Watson descobriram que a molécula do DNA é formada por compostos químicos chamados nucleotídeos, e cada nucleotídeo consta de 3 partes: um açúcar, chamado desoxirribose, um grupo fosfórico e uma das 4 possíveis bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Aí nós temos uma réplica do modelo de DNA do Crick e do Watson, que foi construído em 1953, reconstruído em 1973 e doado ao Museu de Ciências de Londres, onde está até hoje. Aí é uma carta que o Crick escreveu para o filho em 1953. Nessa carta, ele fazia um esboço da estrutura do DNA. Crick nasceu em Northampton, no Reino Unido, em 1916, e morreu em San Diego, na Califórnia,
Era biólogo molecular, biofísico, neurocientista. Teve papel na investigação relacionada com a revelação do código genético, como nós falamos, e ele foi o autor do termo dogma central, que dizia que o fluxo de informação genética nas células possui essencialmente um sentido único, a partir do DNA para o RNA, em seguida para a proteína. Durante o restante da carreira, ele foi professor investigador emérito do Instituto Salk, para os estudos biológicos, em La Jolla, na Califórnia. A pesquisa dele depois centrou-se em neurobiologia. Ele fez estudo da consciência humana e ele estava editando um manuscrito até o seu leito de morte. Esse é Francis Crick. O Watson, que ganhou o prêmio Nobel em parceria com Crick, fotos dele. O Watson nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1928, e é vivo ainda hoje. Foi biólogo, geneticista, zoólogo, bioquímico, biólogo molecular, acadêmico, químico e físico. Em 1968, tornou-se diretor do Laboratório de Biologia Quantitativa do Cold Spring Harbor, em Nova York, e escreveu o livro A Dupla Hélice, em 1968, que era a história da descoberta da estrutura do DNA. O Watson vendeu a medalha que ele ganhou de prêmio Nobel, mas o bilionário Alisher Usmanova, alguns anos depois, pagou 4 milhões de euros pela medalha e devolveu ao Watson. O penúltimo ganhador da minha lista, o penúltimo prêmio, atribuído a 3 ganhadores, que são Furtgott, Luiz Ignaro e Felipe Murat, ganharam o prêmio Nobel em 1998 pelos seus trabalhos com óxido nítrico. Aí a foto do Furtgott. Furtgott nasceu em Charleston, em 1916, morreu em Seattle em 2009. Era um bioquímico, era judeu. Ele descobriu uma substância nas células endoteliais que relaxava a parede dos vasos. Denominou essa substância de fator relaxante derivado do endotélio, com a sigla em inglês EDRF. 8 anos depois, ele descobriu que o EDRF era, na verdade, o óxido nítrico. E teve outras consequências da sua descoberta, que foram a explicação por efeito terapêutico da nitroglicerina no tratamento da angina e o desenvolvimento de drogas para o tratamento da disfunção erétil. Luiz Ignaro ganhou o prêmio junto com ele. Nasceu em Nova York em 1941, ainda está vivo, é farmacologista, foi fundador e diretor da Sociedade de Óxido Nítrico, é membro da Academia Americana de Artes e Ciências, professor da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia. E Felipe Murat, que foi o terceiro dos cientistas que ganhou o prêmio Nobel para a descoberta do óxido nítrico, nasceu em Indiana, em 1936, PhD em farmacologia, foi professor da Universidade da Virgínia, foi diretor do Centro de Pesquisa Clínica dessa universidade, foi diretor da Faculdade de Medicina de Palo Alto. Depois ele enveredou pelo ramo de laboratórios da indústria farmacêutica e se tornou vice-presidente da divisão de pesquisa do Abbott. Em 1997, voltou à vida acadêmica na Universidade do Texas, criou um departamento de biologia integrativa, tornou-se professor e diretor emérito desse instituto da Fundação Brown e depois professor da Universidade de George Washington. O último ganhador da minha lista é Luc Montagnier, ganhou o prêmio Nobel em 2008 pela descoberta do vírus da AIDS. Aí uma foto do Montagnier recebendo uma placa de premiação da Sociedade Americana de Patologia, em 1985. E a foto de cima
mostra Montagnier no Instituto Pasteur, onde ele trabalhou, em janeiro de 1987, em Paris. E a foto de baixo mostra os descobridores do HIV, numa reunião de 100 guardas, em 1987. Que entre eles aí está, além do Montagnier, está o Robert Gallo também, então vamos falar um pouco sobre ele em seguida. Montagnier é um médico virologista, nasceu em Chabris, na França, em 1932, ainda está vivo. Em 1983, ele descobriu nos laboratórios do Instituto Pasteur o retrovírus da síndrome da imunodeficiência adquirida. Inicialmente foi designado de LAV, e em 1986 recebeu o nome de HIV. Em 1982, Rosenbaum, que era um clínico do Hospital Bichat, pediu ajuda a Montagnier para estabelecer a causa de uma misteriosa síndrome. Rosenbaum sugeria que a causa dessa doença podia ser um retrovírus. Montagnier e seu grupo do Instituto Pasteur tinham grande experiência com retrovírus, por isso foram chamados para ajudar. Então, Montagnier e sua equipe examinaram essas amostras retiradas de biópsias ganglionares dos pacientes do Rosenbaum, que tinham AIDS, e acharam o vírus que denominaram de LAV, quer dizer, vírus associado à linfadenopatia. Esses achados foram publicados na revista Science, em 1983. A questão da primazia no isolamento do HIV perdurou por anos. Os primeiros HIV isolados eram tão semelhantes que pareciam que os dois eram apenas um, ou que o vinham da mesma fonte. Uma equipe liderada por Robert Gallo publicou achados semelhantes no mesmo volume da revista Science que o Montagnier tinha publicado e, posteriormente, confirmou a descoberta do vírus e o apresentou como a causa da AIDS. Gallo chamou o vírus de HTLV3. Em novembro de 1990, no entanto, o Escritório de Integridade Científica do NIH, dos Estados Unidos, designou uma equipe para analisar a amostra dos dois laboratórios e concluiu em 1993 que o vírus do laboratório de Gallo tinha vindo, na realidade, do laboratório de Montagnier. Isso foi publicado na revista Nature. Eu encerro aqui a minha apresentação com essa foto, que é do último momento em que nós nos reunimos presencialmente. Foi na reunião de janeiro de 2020. Reunião de janeiro de 2000... Aliás, essa não foi a última reunião que nos reunimos, mas essa é a última foto oficial da reunião. Ainda no nosso auditório da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, que se tornou nosso também. A reunião seguinte foi em fevereiro, Então, essa foto aqui, declarar a minha gratidão a todos os confrades e confreiras da Academia Cearense de Medicina. Como o Jean Edson falou, eu sou um membro caçula, portanto, menos experiente de todos, em condições de aprender não só medicina, mas como muitas coisas mais com todos vocês. Muito obrigado.